Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos, no seu curso especial Liturgia da Palavra. E hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho do quinto domingo da Quaresma. Alguns gregos querem conversar com Jesus. Quem são esses gregos? E por que este pedido dessas pessoas faz Jesus entrar numa certa crise que Deus Pai tem que vir para responder, não para Jesus, mas para o leitor? Está um pouco confuso? Então, aguarde e fique aí comigo para a explicação deste trecho do Evangelho. Mas antes, não se esqueça de dar o seu like, inscrever-se no canal, marcar o sininho para receber notificações. E, mais ainda, porque você não vem caminhar conosco neste curso tão importante, tão interessante, Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. Veja uma explicação do nosso curso aqui neste link. E, se você estiver interessado, siga este link para o formulário de inscrições que estarão abertas nos próximos 15 dias, até a primeira semana de abril. Fique então agora com a explicação do Evangelho do quinto domingo da Quaresma. E o que é importante aqui? Uma pergunta é o seguinte: cada evangelho tem uma cristologia própria, quer dizer, tem uma doutrina própria sobre Jesus adaptada à comunidade para a qual o evangelista se escreveu. Então, quem é Jesus no Evangelho de João, no quarto Evangelho? A cristologia de João, ela é muito diferente da cristologia dos sinóticos, que ela é muito mais elaborada do que os outros três evangelhos. E uma ideia central em todo o evangelho é o conceito de encarnação, que está lá no capítulo 1, versículo 14, o verbo ou a palavra se encarnou, se fez carne e habitou entre nós. Este conceito de encarnação está presente também em Paulo, de modo particular na carta aos Filipenses. Depois a Rita vai poder dizer para nós se a carta aos Filipenses é uma carta autêntica ou não autêntica de Paulo. Mas, de qualquer forma, tem lá no chamado hino a kenosis, kenos é uma palavra grega para dizer esvaziamento, e há um conceito geral que Paulo, não foi Paulo quem escreveu este hino, ou pelo menos não é o autor principal. Bem provavelmente ele encontrou este hino em uma das comunidades, talvez tenha feito alguma adaptação, mas lá nesta carta aos Filipenses, neste hino a Kenosis, no capítulo 2, hino a esvaziamento, tem este conceito aí: Jesus sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo até as últimas consequências e assumiu a condição de servo ou de escravo. Então, Paulo chama isso de esvaziamento. João chama de encarnação, né? Quer dizer, o problema é que em João a encarnação ou a vida encarnada não é o vazio, não é o esvaziamento. É um conceito bem mais complexo, porque a encarnação é uma epifania, quer dizer, uma manifestação completa da divindade. Para a gente entender o Evangelho de João, e particularmente as leituras de hoje, ou a leitura de hoje, porque o trecho de hoje pertence, como nós já vimos, ao livro dos Sinais, final do capítulo 1 até o capítulo 12. Recordem-se, no Evangelho de João, Jesus não faz milagres. Peguem a caneta vermelha e risquem lá na Bíblia Ave Maria, no Evangelho de João. Cada vez que aparece a palavra milagre, vocês, sem dó nem piedade, risquem e escrevam sinal.
porque no Evangelho de João nunca é usada a palavra milagre. E, veja que coisa, né? Lembra que eu falei que o Evangelho chegou, se contaminou, né, com a cultura grega? Olha o que acontece aqui. Alguns gregos querem ver Jesus. Quem são esses gregos? A discussão é um pouco. Chegou num impasse, porque tem argumentos de um lado e para outro. Uma possibilidade é que eles sejam judeus da diáspora, aqueles judeus helenistas, são judeus que não moram na Judéia, não moram em Jerusalém. Moram em Roma, moram na Grécia, moram na Turquia, atual Turquia, antiga Ásia Menor. Outra possibilidade é que sejam pagãos que se converteram ao judaísmo. Hoje isso não existe mais, mas no tempo de Jesus era comum. São chamados prosélitos. E esse conceito de prosélito aparece também em outros contextos, outros livros do Novo Testamento. De qualquer forma, veja só, são pessoas que praticam o judaísmo, ou judeus da diáspora, ou pagãos que aderiram ao judaísmo. De qualquer forma, são pessoas da sinagoga. Alguns acham que a segunda hipótese é mais provável. Mas, de qualquer forma, o contraste é bastante interessante. Por quê? Os judeus autênticos, judeus originais, vamos dizer assim, rejeitam Jesus como Messias. Mas os pagãos, se for a segunda hipótese, acolhem. E isto tem a ver também lá com o capítulo 4 do Evangelho de João, em que os judeus originais rejeitam, enquanto os samaritanos acolhem. Nós não vamos falar sobre o capítulo 4 do Evangelho de João agora, porque não vai dar tempo, mas só aviso que a samaritana não é uma prostituta, não é uma adúltera, a samaritana é figura simbólica da cidade da Samaria. Não vai dar tempo de explicar isso agora, senão a gente gastaria a noite inteira aqui. Mas, em todo caso, apenas adianto, a samaritana não é uma mulher, mas é uma comunidade. Pois bem, o que nós temos aqui nesse trecho do Evangelho? Lá, voltando no versículo 20, diz assim, alguns gregos querem ver Jesus. Né? Importante é o verbo ver, porque não é somente enxergar, significa ser iluminado, é um verbo ligado ao batismo. Ou seja, os gregos querem ser iluminados, querem receber a luz de Jesus. E volta aquilo que nós tínhamos falado na aula passada, que a gente tinha falado, que o Evangelho de João é todo montado em contrastes, luz e trevas. Ou seja, isso já acontece desde o prólogo, essa insistência na luz e de ver, né? Lá no capítulo 1, versículos 4 e 5, a vida era a luz que brilha nas trevas. No versículo 9, a luz verdadeira que ilumina todo homem. E no versículo 14, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Então, ver significa receber a luz, ser iluminado. Em outras palavras, fazer uma caminhada de fé, aderir, pertencer à comunidade. Agora, é estranho, porque vão dois discípulos, os gregos falam com Filipe, Filipe vai falar com André, e são os dois únicos discípulos de Jesus que têm nome grego, e os dois vão falar para Jesus. E a gente não sabe se Jesus diz sim ou não, porque ele já começa um outro discurso. Chegou a hora do Filho do Homem. Né? Parece que Jesus está mudando de assunto. Recordando, o que é a hora de Jesus no quarto evangelho é o momento da crucifixão. Então, a hora é a hora da glória na cruz. Agora, afinal de contas, Jesus mudou de assunto. E por que ele deu essa resposta estranha? Eles querem te ver. Chegou a hora do Filho do Homem. Né? Porque na cruz, Jesus será
levantado ou exaltado. Na língua grega, os dois verbos são o mesmo. Então, a gente pode traduzir: chegou a hora do Filho do Homem ser levantado, ou chegou a hora do Filho do Homem ser exaltado. No grego significa as duas coisas ao mesmo tempo, né? É aquilo que nós já tínhamos falado alguma vez. O João é craque nisso. Ele usa, com muitas vezes, uma palavra para dizer, uma palavra que tem dois significados e os dois valem. E é muito comum isso. Ou seja, Jesus precisa morrer na cruz para ser levantado, para ser exaltado, e assim todos vão ver, né? Quer dizer, os pagãos só vão poder aderir à fé, só vão poder ver, só poderão ser iluminados quando Jesus for levantado, exaltado na cruz. Agora, por que isto é importante? Veja o que tem lá no versículo 24. Então, Jesus diz assim: se o grão de trigo não morre, não produz fruto. Tá? Então, essa comparação com o grão de trigo mostra que Jesus está consciente da sua morte e que ele assume com liberdade. Quer dizer, Jesus sabe que ele precisa morrer para cumprir a sua missão, né? Jesus só vai cumprir plenamente o projeto do Pai quando ele morrer. E aí o que acontece? Tem aquela frase estranha que aqui na nossa liturgia foi traduzido um pouco meio estranho: quem se apega à sua vida, quem faz pouca conta da sua vida. Só que no grego os verbos são outros, né? Amar e odiar. Tudo bem que é o sentido, até o sentido semita de cada termo, mas lá no texto grego está exatamente isso daí: quem amar e quem odiar a própria vida, né? Quer dizer, amar é fazer tudo para não perder, e odiar, ser desapegado, estar disposto a morrer por um bem maior. E aí, então, o Evangelho coloca uma questão: o que é mais importante, né? Os próprios projetos ou a vontade do Pai? Então, Jesus se apresenta como aquele que se desapega dos próprios projetos para cumprir a vontade de Deus. Então, por isso que lá no versículo 26 está assim, né? Se alguém me seguir, meu Pai honrará. Seguir aí não é simplesmente ir atrás, mas é repetir, ter as mesmas atitudes que Jesus tem, será honrado pelo Pai. Quer dizer, não só entrar para a comunidade, mas imitar aquilo que Jesus faz, ter os mesmos gestos e as mesmas atitudes de Jesus. Por isso que o destino do discípulo é o mesmo de Jesus, né? Vai enfrentar perseguição, vai enfrentar dificuldade, mas além da dificuldade, além da perseguição, será exaltado. Meu Pai o honrará, meu Pai o glorificará. Mas o Evangelho continua ainda, e vejam que nós estamos só pensando algumas ideias, porque os textos do Evangelho de João são muito densos, né? Cada versículo ali daria para a gente falar a aula inteira sobre eles. Mas olha o que acontece. Nos versículos 27 e 28, Jesus faz umas perguntas retóricas, né? Pergunta para si mesmo: mas agora, o que eu vou fazer? Será que eu vou fugir? Mas se foi exatamente isso que eu vi, exatamente para isso que eu vi, né? Para onde que eu vou agora? Quer dizer, Jesus faz questões retóricas, revela para o leitor o que ele está pensando e também a sua decisão. Ou seja, o Evangelho de João mantém aquele equilíbrio humano e divino. Jesus é o Verbo encarnado, mas é também plenamente humano, a tal ponto que ele também entra em crise, ele também tem medo.
E é por isso que no versículo 28 até o 31, nós temos a resposta do Pai. O Pai responde, só que não é para Jesus, é para o povo, ou para o leitor, para quem está lendo, né? A voz de Deus é um conceito bastante antigo, já no Antigo Testamento, que a voz de Deus é o trovão. Então, Deus fala pelo trovão, né? E é por isso que a resposta do Pai é uma teofania. A teofania é uma manifestação violenta, raios, trovões, terremoto, fogo. O trecho diz assim, que a decisão de Jesus, Deus aceita, e a promessa que é feita a Jesus, quem vai ser beneficiado são os discípulos. Tanto que Jesus diz, não, esta voz que vocês ouviram não é por minha causa, é por causa de vocês. Quer dizer, vocês é que vão tirar proveito desta resposta que o Pai está dando para as minhas perguntas quando eu estou em crise, né? E, por fim, os últimos versículos, chegou o momento do julgamento, é agora a hora deste mundo, né? Agora que o príncipe deste mundo vai ser julgado. Quer dizer, é o momento do julgamento do mundo, o mundo vai ser condenado e Jesus será exaltado. Mas, olha só, a hora de Jesus é a hora da extrema humilhação. A cruz, muito mais do que uma morte dolorosa, é uma morte vergonhosa. E aqui é que é o problema, né? Quer dizer, Jesus está humilhado, está... por isso que uma ou 2 semanas atrás nós falamos que era um escândalo, né, para o judeu, era uma vergonha, era algo impensável. Mas desta extrema humilhação nasce a plena exaltação de Jesus como aquele que cumpre o projeto do Pai. E Jesus está dizendo que o destino dos discípulos será o mesmo. Quem me segue, também o Pai o honrará. Ou seja, após o sofrimento, os discípulos terão a glorificação e a vida eterna. Se recordem, vamos sempre recordar o objetivo do Evangelho de João, para que, crendo, vocês tenham a vida eterna. Então, vejam, este Evangelho ele é muito denso, esse trecho que nós escutamos, tem muitos detalhes, ele é teologicamente bastante carregado, mas que, no fundo, querem mostrar Jesus como aquele que cumpre plenamente o projeto do Pai, e por esta fidelidade de Jesus, o Pai responde e o exalta.